Hoje eu quero conversar com vocês acerca do medo. O medo pode estar tentando roubar as promessas de Deus sobre sua vida. Ou Satanás pode tentar usar o medo para fazer isso, para tirar você do propósito de Deus. Eu quero ler uma palavra aqui em Deuteronômio 5, 27. Eu vou ler só apenas o último trecho. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus. E o ouviremos e o cumpriremos. Ou seja, aqui era o povo de Israel pedindo, depois de se assustar com a voz estrondosa de Deus vindo do monte e pegando fogo lá no monte, eles se desesperaram e falaram para que Moisés fosse até Deus e ouvisse, a voz de Deus no lugar deles. Eles não suportaram o medo, de estar diante de Deus e ser mortos, Então eles pegaram e pediram para Moisés ir, Existe até um louvor que diz: então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. É mais ou menos isso, Porque o povo pediu para que Moisés fosse no lugar deles, porque eles tinham medo de Deus, E aqui em 1 João, a gente vê assim, no 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, quando eu leio essas duas passagens juntas, eu só tiro uma conclusão no meu pensamento. Que o povo de Israel, eles não amavam a Deus de verdade, verdadeiramente. E eles não amavam a Deus porque eles não o conheciam, Eles não o conheciam. Eles estavam há 400 anos sendo escravizados por povos egípcios. Eles estavam contaminados com as culturas deles, de adorar a estátua, de ver um Deus morto, literalmente, E eles não estavam familiarizados com Deus, com esse Deus, que era o Deus dos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Então, eles tinham esse medo desse Deus, porque eles viam coisas grandiosas que davam medo neles e tinham temor. Mas, ao mesmo tempo, esse temor era algo passageiro, porque logo depois eles esqueciam do quanto Deus era poderoso, do quanto Deus era santo e do quanto eles precisavam temer a Deus para chegar e obedecer a sua palavra, Então, isso só mostrava o quanto eles eram desconhecidos. E já Moisés, Josué e os sucessores deles eram servos de Deus muito tementes, mas também muito próximos de Deus. E conforme eles eram próximos, se aproximavam cada vez mais de Deus, mais Deus os escolhia para fazer coisas tremendas. E aí tá a chave. Quando a gente começa a procurar, a buscar Deus com mais intensidade, com mais amor, com mais fogo no coração, a gente consegue entender que Deus, ele coloca amor no nosso coração para amar ele e tira o medo, Tira o medo. Então o que acontece? Satanás, ele quer fazer justamente o oposto. Ele quer trazer medo para o nosso coração, para que a gente fique cada vez mais, para que a nossa confiança em Deus diminua cada vez mais e a gente fique cada vez mais distante de Deus, distante do poder de Deus. Porque quando a gente fica com medo das coisas, a gente tem até medo da vontade de Deus. A gente acha que a vontade de Deus pode ser algo ruim, pode ser algo que vai trazer dor. A gente não consegue discernir a voz, a gente não consegue entender a voz de Deus. Tipo, a gente não sabe se a voz dele é para trazer desgraça ou trazer paz. A gente não consegue entender, a gente não consegue discernir a voz do diabo, a voz da nossa alma e a voz de Deus. Então, a gente fica perdido
a gente fica sem saber o que fazer. Muitas pessoas vão chegar e vão falar assim: ah, mas você está dizendo que todo medo, síndrome do pânico ou outras coisas a mais que existe na vida que impede a gente de seguir, né? Que é horrível, eu já tive isso, eu já tive por muitos anos síndrome do pânico, ansiedade. Eu cheguei a uma época que eu tinha até agorafobia, eu não conseguia sair de casa sozinha, entendeu? Eu precisava sempre sair com alguém, que sozinha eu não conseguia, entendeu? E Deus, graças a Deus, me curou. Ele me curou disso. Aí muitas pessoas perguntam: mas você fala que isso é espiritual, mas isso também pode ser psicológico. Sim, gente, é psicológico também, mas também é espiritual. As pessoas acham que a gente só tem um corpo com uma alma. As pessoas esquecem que nós somos três, um ser tricotômico. Nós temos alma, espírito e corpo, entendeu? Então a gente precisa entender que temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alma, que é o nosso emocional, mas também temos que cuidar do nosso espírito. E com a correria do dia a dia, com isso vai e vem da vida, a gente esquece do espírito, a gente esquece de se alimentar da palavra de Deus, porque é através do discernimento que o Espírito Santo vai te dar de como Deus fala, de como Deus age, o que Deus quer de você, é que isso vai fazer com que sua vida se alinhe a dele. E quando sua vida se alinha à vontade dele, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Rios de maravilhas começam a sair na sua vida, começam a fluir de uma maneira que você nem entende, entendeu? Todas as coisas se encaixam. A vida financeira, a saúde, tudo vai se encaixando, entendeu? E você vai recebendo a cura de Deus, entende? Você vai recebendo a cura. Eu ainda vou fazer um vídeo contando como foi os meus testemunhos, como foi a cura de Deus na minha vida em relação à ansiedade, em relação a outras doenças que eu tive também, mas que também Deus me curou e até hoje os médicos não entendem o que aconteceu. Então, existe muita coisa, muito livramento, muita coisa que aconteceu na minha vida que me fez entender, que me fez aprender. E quanto mais rápido você aprende, menos você sofre. Quanto mais você bater a cabeça e dizer: não, não quero ouvir tua voz, Deus, ou não quero entender, ou se fingir de louco, mais problemas você vai passar, porque você está fora da direção de Deus. Quando a gente está fora da direção de Deus, acontece isso. Acontece um problema atrás do outro, entende? Então você precisa entender, não seja como o povo de Israel, não seja como o povo de Israel, entendeu? Que nega a voz de Deus, que prefere que outro vá, que acredite mais em profecias de outros do que os próprios sonhos, as próprias visões e a própria voz de Deus pode falar contigo ali. Jesus morreu por nós naquela cruz para nos dar esse privilégio, entende? Você tem noção? O véu se rasgou, gente. O véu se rasgou. Quando o véu se rasga, não existe mais sacerdote entre nós e Deus. Jesus é o nosso sacerdote, entendeu? Então a gente tem o direito de pedir diretamente para Ele e também de receber, porque Deus nos deu dons espirituais. Mas você só precisa entender qual é o seu dom espiritual, qual é o seu chamado, que Deus te chamou para si. E as coisas vão fluir, o medo vai sumir, você vai começar a conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, as coisas, o amor que você tem por Deus aumenta, a forma como você o vê muda, e tudo aquilo vai preenchendo a sua vida de uma maneira que você não consegue entender, e você talvez não vai entender até que você viva isso, entende? Então, peça discernimento a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ensina, assim como tu ensinou a Ágata, assim como tu ensinou o pastor fulano de tal, assim como ensinou o profeta fulano de tal. Porque Deus quer que você peça. E quando você pede, Ele te dá. É a magia da palavra dele, entendeu? E você tem que entender isso. Tira o medo de mim, me cura, Senhor. Me mostra qual é o caminho para acabar com esse medo, entende? As coisas não são fáceis, amigo. As coisas não são fáceis, entendeu? Tipo, não é da noite pro dia que isso vai acontecer, ou de repente pode até acontecer, porque Deus faz isso da noite pro dia também, né? Mas, tipo, existe um processo que você precisa respeitar. E, tipo, só pra me conseguir... Tô falando muito tipo... Só pra me conseguir gravar esse vídeo,
Você não tem noção da luta que foi, entendeu? Você pode ver vários cortes aqui, mas porque foi necessário que eu cortasse. Então, mas não desista. É aí que tá. Persista, entendeu? Não desista. No começo vai ser diferente, no começo vai ser simples, no começo você não vai ter todas as ferramentas. Sim, você não vai ter. Ó, eu não tenho, tô aqui, entendeu? Cumprindo o chamado de Deus. Vocês apenas têm que cumprir o chamado de Deus. Quando vocês estiverem na vontade de Deus, dentro do centro da vontade dele, entendeu? Buscar o reino de Deus de primeira coisa e as demais coisas vos serão acrescentadas, a palavra já fala, entendeu? O medo também vai sair. Porque o medo não pode ficar onde a presença de Deus está, tá entendendo? Ó, olha a chave. Então, quanto mais você chama Deus para perto de você, mais o medo vai sair, entendeu? Não tô falando que vai ser assim magicamente, igual um feitiço no tempo. Não vai. Mas você vai se preparar, você vai buscar. E quanto mais você busca da fonte verdadeira, porque é a verdade, o caminho é a vida, que é Jesus Cristo que você tem que buscar, quanto mais você se encher dele, quanto mais você perceber ele na sua vida, nas suas atitudes, na obediência da palavra, mais aquilo vai te encher de vida, mais todo o medo, todo o mal e o discernimento espiritual de discernir, não, isso é de Satanás, não, isso é do homem, não, isso aqui é de Deus, vai começar a crescer em você, entendeu? É isso, eu espero que vocês me perdoem pelos cortes grandes, porque houve alguns imprevistos aqui, mas eu espero que vocês consigam entender o que está acontecendo, pegar essa chave que eu falei a respeito e começar a desenvolver isso na vida de vocês, entendeu? Começa a desenvolver que vai dar certo, ou seja, busca Deus, ele é a fonte da paz. Quando Jesus entra na nossa casa, ele traz paz, entendeu? É isso. Se puder, curte aí, né? Compartilha ou escreve alguma coisinha aqui, fala a sua experiência que você teve com Deus ou com medo ou qualquer outra coisa aqui que eu vou responder todo mundo, tá bom? É isso. Beijo, Deus abençoe todos vocês.